Paz do Senhor em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que adestra as mãos, que peleja por nós, que está sempre com nós segurando, indo na frente, segurando as batalhas, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, né? É espiritual, então nós temos que ter o nosso Deus como nosso oleiro, nosso Pai, nosso protetor, nosso Deus, nosso pão da vida, né? Nosso Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Jeremias 18, para a honra e glória do nosso Deus, nosso Pai. O vaso de oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma só obra, sob as rodas, como o vaso que ele fazia, de barro se quebrou-se, na mão do oleiro. Tornou-se a fazer ele outro vaso, conforme que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, na minha mão. Ó casa de Israel, no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se tal nação contra a qual falar-se converter a sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar uma gente de reino para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do mal que tinha dito lhe faria. Olha, pois, agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações para eles. Dizem não há esperança, porque após nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Então Deus aqui está, a palavra de Deus do começo ao fim, ela fala sobre derrubar, arrancar, dar fruto, levantar, e tudo isso em nome de Jesus, em nome de Deus, que ele fez a terra, fez o céu, ele fez todas as coisas. Então ele está, quando ele fala que contra uma nação, e esse povo não escutar, né? Se ele fala contra, a favor, né? Que vai derrubar aquela nação. Então, se aquela nação se arrepender, assim como antigamente se arrependeram, né? Muitas vezes, às vezes voltava o pecado novo. E hoje, trazendo para nós aqui, o povo como está, que Deus está falando da casa do Pai, está falando de um povo que já está dentro da igreja, né? Nós falamos do ímpio lá fora também, mas Deus, ele fala muito do povo da igreja hoje, por estar nessa penitência, por estar no pecado, por não querer voltar, né? Então ele desce, ele disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, né? Não poderei eu fazer, né, dessa nação, ó casa do oleiro, remir de novo, né? Trazer novamente esse povo para glorificar o nome do Senhor verdadeiramente, para voltar aos pés do Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o amor. E é isso que Deus quer para nós, né? Um povo unido, um povo que guarde a presença dEle,
né? Indiferente de hoje, como o povo de Deus está dentro da igreja. É muita coisa mundana dentro da igreja. É isso que Deus quer dizer, né? Como antigamente tinha, mas hoje está demais. Como multiplicou a maldade demais, o povo demais, que hoje é bem mais pessoas, né? Então, Deus está pedindo para o povo de Deus se remir a Ele, buscar a presença dEle de verdade, né? Então, falando para Jeremias, como está falando para nós hoje aqui, porque a Bíblia, ela foi escrita de geração em geração. O que está na Bíblia é para nós todos, é para outra geração, nós vamos, a outra geração fica e vai adiante. Então, é ensinando nós como nós devemos estar diante de Deus, se arrepender vós dos seus pecados, né? Como hoje as coisas materiais, as coisas mundanas estão demais dentro da igreja. Deus está falando isso, que não tem amor mais ao próximo, não tem amor a Deus. Hoje é uma ganância, né? De tudo querem se aproveitar, menos da presença de Deus, menos mostrar, está muito mostrado para o homem, está muita adoração aos homens, aos deuses, as coisas materiais, as coisas que não têm valores, né? Então, Deus é aquele que preenche realmente o nosso coração, a nossa alma, né? A presença de Deus em nossa vida é isso aí, é preencher aquele vazio que nada mais preenche, né? Nada preenche mais do que a presença de Deus na nossa vida, a palavra, ler a Bíblia, né? Ter, né, a presença, é como ele diz, a minha palavra são luz para os nossos pés, a palavra do Senhor são luz para a nossa mente, para a nossa alma. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Então, não fazerei, né, desse povo a causa de oleiro, né? Então, e se ele está falando contra, e se esse povo se unir, começar a buscar ele realmente, aí ele não manda o mal contra esse povo, contra o povo de Deus, contra né, a igreja, contra o povo de Deus, contra a cidade. Agora, se continuar, ele vai fazer esse mal, porque né, não pode continuar nisso, não pode. Então, Deus, ele manda, ele está no controle. Mesmo o homem fazendo o que for dentro da sua casa, Deus está vendo. Deus, ele deixa, mas ele está vendo o que está acontecendo. Então, como ele diz aqui, ó, esse povo, ó, né? A imaginação, para eles, a nossas imaginações andaremos fora, cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Quer dizer que para a pessoa não vai acontecer nada, né? Vamos andar assim desse jeito, vamos continuar desse jeito, como dentro da igreja ou aqueles que estão lá fora. E não é bem assim, é Deus que manda em nossas vidas, né? É Deus que preenche, né, nossa mente, a nossa alma, ele que frutifica, ele que dá todas as coisas, ele é Pai, né, ele faz todas as coisas por nós, abundantemente ele faz, como ele diz, né, se me buscarem, então tudo isso é na palavra, é na cura, no milagre, é todo dia Deus nos botando de pé, abençoando, né, tendo a presença de Deus sempre, porque nós estamos aqui por Deus. Nós temos que todo louvor e toda glória para o nosso Deus. Toda honra é para o nosso Deus, louvando a Deus. Louvado seja o nome dele, adorado seja o nome dele, né? Não é outras coisas, não é outros meios que nós temos que procurar, buscar, é a presença dele. Então é aquilo aí. Então ele está dizendo aqui, né, em Jeremias 18, ele pode, como oleiro, ele, né, daquilo ali, ele faz um vaso novo. Então não poderei fazer desse povo, de uma pessoa lá fora, né, que está que pensa que não pode, né, igual aquele dos ossos secos também, lá do Ezequiel, né, que às vezes pensa assim que não consegue mais, né, pensa que não há, não, em Deus há salvação, né, é só a Deus, só Jesus Cristo para salvar a nossa alma, né, para trazer, para fazer uma vida nova, né, uma pessoa nova, só que nós temos que morrer para o mundo, né, para as coisas do mundo, para as vaidades do mundo e viver para Cristo, né, para viver para Cristo, buscar a presença dele diariamente, viver somente para ele, né,
lógico que nós vamos andar no meio dos ímpios, nós vamos ir no mesmo lugar, assim, que tem que ir, que nós temos que fazer as nossas coisas, mas não ser igual, né? Ser diferente, ser pessoas diferentes, como dentro da igreja nós estamos, em qualquer lugar nós temos que estar, o jeito que nós estamos dentro, o jeito de pensar, de andar, de sermos, nós temos que ser diferente, morrer para o mundo e viver para Cristo. Quando nós somos uma pessoa, o homem morreu, então nós estamos aqui. E aqueles que já eram da igreja, né, que já eram da crente, já nasceram aquela raiz, os pais levaram, né, que tem aquela família toda que é da igreja mesmo. E às vezes estão fracos na fé, tem que voltar a Cristo, né? Tem que buscar a presença de Deus, mas assim, não pode desistir, não pode pensar que aquilo ali, eu vou fazendo devagarzinho, isso ali vai enfraquecendo. Aí tu vai querendo mais, vai querendo, quando tu vê, tá fora da igreja, não tá orando mais, não tá lendo mais uma palavra, não tá mais dando a palavra, não tá sendo mais aquilo ali para Deus. Então nós temos que sentir isso aí, a pureza do coração, né? Buscar Cristo, a luz dele para dentro de nós cada vez mais, para edificar, para, né, levantar, porque Deus usa as pessoas, né? Nós temos que ler a palavra, abrir, a Bíblia tem que ser aberta, tem que ser lida, né? É isso que os pastores, pregadores faz. Então, né, as pessoas que Deus, né, quem tem que ser ali para ler, então nós temos que saber, né, o pouquinho que a gente sabe, né? Cada dia, Deus que vai nos alimentando, Deus que vai nos ensinando, Deus vai dando, né? Nós não podemos deixar brecha para o inimigo. Não podemos desistir, nós temos que estar diariamente buscando ao Senhor e Ele vai revestindo, Ele que vai dando fruto. Ele é o leiro, nós somos barro na mão de Deus, vaso, né? Então, essa é a palavra de hoje, em nome de Jesus, ficam na paz do Senhor. Glória e honra para o nosso Deus, né? Ficam na paz, em nome de Jesus, amém.